Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 11 de fevereiro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós iniciamos o novo capítulo a semana passada, capítulo 14, intitulado Proteção. Estamos aqui estudando junto com André Luiz, todo o processo que liga não só o espírito ao corpo físico, mas também a formação do corpo, né? Então, nós estamos aqui pegando uma aula com o Clarencio e com o Apuleio. Muito bem. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vocês vão sentir falta hoje da voz da nossa querida Cecília. Ela não pôde se fazer presente, mas ela está bem. Na próxima semana, se Deus nos permitir, ela estará aqui presente novamente. Vamos fazer a nossa prece de gratidão? Vamos pedir para a nossa irmã Naí fazer a nossa prece de gratidão. Naí é a editora, né? Vocês vão ouvir a voz de quem edita. Então vamos orar. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, obrigada, muita gratidão por estarmos aqui nessa casa bendita que nos acolhe para estudarmos a Tua doutrina, os Teus ensinamentos, para que nos tornemos, Senhor, a cada dia, com a prática, os Teus ensinos e com o nosso esforço, principalmente, seres humanos melhores, para que nos moralizemos a cada dia mais e possamos estar a cada dia perto de Ti, Senhor. Esse sempre será o nosso objetivo. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Muito bem, então vamos lá, pedindo aqui a ajuda do nosso irmão Augusto, vai emprestar a sua voz para o Apuleio, tá? Então estamos nós ali conversando com o Apuleio, né? Ele ouviu-me com a benevolência que caracterizava as entidades elevadas e informou. Vou voltar só um parágrafo para a gente adentrar, né? Passividade não significa ausência de cooperação, né? Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, fê-lo com decisão e obediência construtiva. Ela recebeu Segismundo em seu organismo perispiritual e, mobilizando os poderes naturais de sua mente, situou-lhe o molde vivo na esfera uterina, com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos superintendidos pela atividade mecânica subconsciente. Então, tudo isso nós ticamos a semana passada. Percebendo-me a intenção de aproveitar-lhe os informes para pequenino esforço meu, no sentido de escrever para leitores encarnados, Apuleio acentuou. Teríamos grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres o fenômeno da adaptação das energias criativas no útero materno, nos processos da reencarnação. Por enquanto, a tendência da maioria dos nossos irmãos encarnados encaminha-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. É preciso esperar mais tempo para ministrar-lhes certas informações que, por agora, seriam para eles incompreensíveis. Então, tem como explicar detalhadamente? Não. A gente vai conseguir compreender? Não. Então, ele manda a gente o quê? Esperar mais tempo. Como ele diz, tudo que eles explicam, a gente quer materializar isso, a gente quer entender de forma física isso. Então não dá, porque não é só isso, é também isso, né? E sorrindo prosseguiu. Eles se alimentam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispirítico, mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias. De quem que ele está falando aí? Quem é que se alimenta diariamente de formas mentais? O encarnado. Estamos juntos ou estamos separados? Olha só o que ele diz, volta aqui. Por enquanto, a tendência da maioria dos nossos irmãos encarnados encaminham-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. É preciso esperar mais tempo para ministrar certas informações que por agora seriam para eles quem? Para os homens, incompreensíveis. Então ele está falando diretamente agora com quem? Com os homens. E sorrindo, eles quem?
Os homens se alimentam diariamente de formas mentais. Se alimentam diariamente de formas mentais. E como é que é isso? Se alimentar de formas mentais? O que tu pensas, isso te alimenta. Que pode ser tanto uma alimentação que vai te promover uma grande saúde, como pode ser uma alimentação que vai te trazer doenças. Por isso é que o nosso Senhor Jesus nos fala do pecado por pensamento. A gente não tem muita consciência ainda disso. Mesmo nós espíritas, que estudamos bastante, que o pensamento é um atributo do espírito, mas no nosso dia a dia a gente não tem essa vigilância, que Jesus também nos fala. Vigiai e orai incessantemente. Não é para vigiar a vida alheia, é para vigiar a nossa vida mental, os nossos pensamentos. E nós temos que ter muito cuidado realmente. Hoje a gente percebe muito mais o quanto uma mente com patologia, o quanto isso prejudica uma sociedade inteira, o quanto isso prejudica a vida. Hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo as patologias mentais. Hoje, gente, o maior número de patologias são as mentais. O maior índice de morte no nosso país, a causa de morte é o suicídio. E se você vai ao suicídio, isso é uma doença mental. Então, nós temos que cuidar da nossa saúde mental. E isso começa pelos pensamentos. Às vezes você está vivendo uma situação difícil, você acha que não vai dar conta, aquilo vai te dando um desespero. E se você não parar, você tem que parar naquele momento, fazer um exercício de respiração, porque quando você respira, você está dizendo para a máquina cerebral: ei, está todo mundo fora do perigo. Estamos fora do perigo. Porque quando você está nervosa, você fica afoito, né? Então você está ali em fuga, você está acionando a emoção do medo. Então, pronto. Você diz para a máquina cerebral: ei, calma, relaxa. E ela entende que nós estamos fora do perigo. Mas se você começa a alterar mais ainda a respiração, você se desespera, teu sistema límbico entra em parafuso. Então, nós temos que fazer esse movimento de respiração e dizer para si mesmo: vai passar, eu vou conseguir resolver. Vamos colocar isso no papel? O que eu tenho que fazer? Isso. Então, vamos começar por onde? E entra também em oração. Mas você colocar combustível nessa inquietação, nessa raiva, nesse medo, nesse desespero, é a pior coisa que pode existir. Então, a única pessoa que tem capacidade de controlar isso somos nós mesmos. Então, a gente não pode perder a direção disso aqui. O plumo, o rumo. E todo o tempo vigiando o pensamento, todo o tempo selecionando. Eu vou usar essa palavra, selecionar. Sempre selecionando pensamentos bons em relação às pessoas. Nunca olhe o lado ruim de nada. Como diz Humberto de Campos, pastor discípulo, tinha um cachorro machucado no chão. Nossa, esse cachorro está com mau cheiro. Nossa, esse cachorro está isso. Nossa, esse cachorro está aquilo. Quando passa Jesus olha e diz: esse cachorro tem uns dentes lindos. Então, quando a gente tem saúde mental, a gente consegue olhar e ver o lado bom de tudo. Quando nós não estamos bem mentalmente, quando a alma não está bem, a gente consegue detonar tudo. Tudo a gente bota o olho e vê o lado negativo de tudo. Por quê? Porque a alma não está bem. Tudo a pessoa vê maldade, tudo a pessoa vê malícia, tudo. Então, se de repente a Anaí me manda uma mensagem, eu li e não pude responder. Na hora de eu li, mas não pude responder. Estou no trânsito, sei lá. A Anaí já olha e diz: ela leu. Por que ela não respondeu? Ela está no mínimo. Então, aí a Anaí começa com seus pensamentos, e, gente, não aconteceu nada. Só não deu para responder naquela hora. Isso, né? Eu estou trazendo exemplos assim pequenos, mas que são essas alfinetadas, que são as portas que nos desequilibram. Então, que eu sempre possa estar utilizando isso. Se a Conceição não responder, ela deve estar no trânsito, alguma coisa. Quando ela puder,
ela vai responder. E eu vou fazer outra coisa. Eu não vou colocar a Conceição no centro do meu dia. E eu vou ficar orbitando, ela não respondeu, ela não respondeu, ela não respondeu. Isso é colocar o outro no centro da minha vida, eu fico orbitando. Se ela não respondeu, é o problema dela. Quando ela quiser, ela responde. Se não quiser, também eu vou continuar a minha vida. Porque quem tem que estar no centro da minha vida é Deus. E isso é muito característica de um processo obsessivo, em que você fica naquela monoideia. O processo obsessivo é uma monoideia. Você quer aquilo, você quer aquilo, você quer aquilo, você quer aquilo, você quer aquilo. Isso é obsessão. É uma monoideia. Então, tudo isso são... Eu parei para falar muito da mente, dos pensamentos, porque ele está falando exatamente dessa aqui, olha, desse alimento mental, dizendo que nós nos alimentamos. Eles se alimentam diariamente de formas mentais, porque quando eu penso, eu plasmo, e eu me alimento disso. Criar forma, gente. Dá para entender muito o capítulo do livro A Gênesis, que fala do fluido 14. Capítulo 14 do fluido da Gênesis vai falar das formas de pensamento. Então, se eu estou aqui e se eu olho para a Odila e penso assim, minha vontade é esganar. Se eu pudesse esganar, se a pessoa... Eu já fiz isso e eu já criei essa forma mental que eu estou me alimentando. E a alimentação, ela tem uma tendência também de fortalecer a ideia. Então, quando eu penso, eu já plasmo isso. Já aconteceu. Porque quando eu penso, eu manipulo o fluido. E quando eu manipulo o fluido, que é matéria, eu crio essa imagem aqui. E me alimento dela. Então, eu acho legal quando a gente estuda o capítulo 14 do livro A Gênesis, que ali dá uma responsabilidade muito grande com os nossos pensamentos. Então, gente... Usa o pensamento a teu favor. Do jeito que eu crio forma pensamento desagradável, eu devo criar forma pensamento agradável. Então imagina o que é eu parar aqui, como diz Emmanuel, separa um momento do teu dia, alguns minutos, para pensar em Jesus. Tu imagina, então parar aqui, eu penso em Jesus, trago ele na minha mente, fico aqui lembrando ele falando, algumas colocações dele. Você tem noção o bem que isso vai nos fazer? E a gente faz isso. A gente tem um hábito da reza, mas dificilmente a gente ora e traz Jesus em nossa mente. A gente faz a coisa verbal, decorada, mecânica. É concentrar e trazê-lo próximo da gente, pensar nas lições dele. Vamos mais um pouquinho? No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive. Ou seja, nós trocamos alimentos. Lembra ainda há pouco estudando os Confessionários de Saint Médard? Então, olha só, em casa eu troco de alimentos. Na via pública também. Vai você discutir com alguém, o que o outro faz? Discute contigo também. Trate bem o outro. A probabilidade do outro te tratar bem é muito grande. No trabalho, nas diversões, gente. Cada criatura recebe alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive. Temperado com o magnetismo pessoal de cada um. O tempero, ele muda o sabor? Tem então, é o tempero de cada um. Entende, gente? Então, quando eu estou em relação com alguém, quando eu vou me encontrar com alguém, eu vou me envolver com o magnetismo desse alguém. Tanto como alguém vai se envolver com o meu magnetismo. Entende? Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, mormente para a imensa percentagem de encarnados
que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções. E lembrando que emoções não são sentimentos. Emoções são coisas fisiológicas. Por isso é que ele usou o termo aqui, olha, não alcançaram o domínio das próprias emoções. Então, a raiva é uma emoção? É. Essa raiva, de certa forma, a emoção raiva, a emoção medo, é uma forma de proteção. Porque a raiva é o animal, quando se sente ameaçado, ele expressa, não, ele está com medo, mas ele expressa. Tanto é que quanto mais o ser humano está acuado, mais violento ele fica. Mais agressivo muitas vezes ele fica, porque é uma forma dele se proteger. Então isso são emoções básicas. Só que nós, por exemplo, eu não posso pedir para o Bob Marley, que é o meu cachorro, nem para a Lua Cristina, que é a gatinha, nem para o Simba, nem para a Nala, são os animais da de casa. Eu não posso dizer, controle a sua emoção, Simba. Você não pode brigar com o Bob Marley. Ele tem como fazer isso? Não, porque ele não é um ser moral, ele não é dotado de razão. Então, o fato de eu ser um ser moral e ser dotado de razão, eu tenho todos os recursos para dominar a emoção, inclusive a emoção do medo. Então, passou uma barata, eu tenho um pavor de barata. Aí vem a razão. O que essa barata pode fazer, Conceição? Olha o tamanho dela. Se tu te levantar, pisar, ela se estraçalha toda. Pare com isso. Então você vai conversar. Aí é a palavra aqui, ó. Dominar essa emoção. Entende? Então, por isso que nós somos dotados de razão. Então, a gente não pode deixar a emoção nos conduzir. Somos nós que temos que aprender a conduzir a emoção. Então, Augusto me fez alguma coisa que me provocou uma raiva. É natural eu sentir raiva? É uma emoção fisiológica. Por isso, o Antênio, lá no livro Renúncia, conversando com Alcínios, você tem certeza que você quer entrar na Terra, se revestir de um corpo humano que estará submetido às emoções do corpo? Você lembra disso? Você vai sentir necessidade de reconhecimento, você vai sentir carência. São emoções básicas do corpo humano. Então a luta não é fácil, não. E é para isso que nós temos que estar atentos. Então, se ele me faz alguma coisa, a minha condição é natural sentir raiva. Só que eu tenho recursos para dominar essa raiva, para eu dar um norte para ela, para eu racionalizar. Quando esse medo de barata, por exemplo, é uma fobia. Sim, porque... É uma coisa inconsciente que você não controla, você realmente não consegue. Tem pessoas que desmaiam, passam mal, que é uma coisa bem forte mesmo, bem forte. Aí é terapia, né? E aí a TCC cai muito bem nisso, né? Terapia cognitiva, comportamental, ela tem recursos muito para saber lidar com isso, né? Aí entra um pouquinho de Skinner, né? Que vai... Porque o que acontece, né? Aí é aquilo que a gente estava falando no Evangelho. Quando a gente não consegue racionalizar, a gente tem que ser adestrado. E a TCC faz um pouco disso. Tem que suprimir os sintomas, né? É porque... Você consegue suprimir os sintomas, que às vezes você faz, aí você vai o radical da história. Por que esse medo me desorganiza? E tentar mesmo fazer com que a pessoa seja adestrada muitas vezes. Porque às vezes não dá para resolver, porque nem tudo está numa existência, que é coisa que não vamos... Então, por exemplo, acompanhamos um caso da pessoa, era de rato. Ela tinha pavor de rato. E ela estava na França, apareceu um rato. Ela subiu na mesa. E foi um escândalo, uma coisa assim. Então ela disse, não, o negócio está ficando difícil. E aí ela procurou uma terapia alternativa, acabou fazendo uma regressão. Ela se viu presa numa masmorra, acorrentada, viva, fome, sede, ela já sem força nenhuma.
Então, ao ver o rato, ela não lembrava, mas acionava aquele pavor todo dela, né? Então, tem situações e situações. Por mais que seja uma fobia, algo assim, se aquilo começa a atrapalhar a minha vida, às vezes é bom procurar um profissional para eu entrar nessa de adestrar isso, entendeu? Que é uma forma de racionalizar, entendeu? Mas isso é um trabalho, às vezes, muito longo para tentar amenizar. Mas nem tudo a gente consegue saber o motivo disso em uma existência. Às vezes, realmente, são em outras, né? Então, há casos e casos. Mas é tudo isso para a gente falar das emoções. É natural sentir? É natural sentir medo, é natural sentir raiva, é natural a gente sentir alegria, é natural a gente sentir tristeza, que são as emoções básicas. Só que nós já somos dotados de razão e a gente tem que dar uma educação a essas emoções, né? Educação das emoções, né? A gente precisa fazer isso, né? Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, mormente para imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento. Segundo você pode observar, também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-a dentro de si mesmo, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. Isso tudo também para dizer, o feto, ele também está se alimentando da vida mental da mãe? Por isso a necessidade dos pensamentos também voltados a Jesus. O pensamento de preparar esse ser que está chegando, já falar de evangelho, falar da vida, falar o porquê do nascimento. Então, o processo dessa alimentação psíquica começa desde a vida intrauterina. Hoje, gente, a gente está vendo de forma muito ostensiva, que a gente não via isso. Realmente, as crianças nasciam com os olhinhos fechados e ficava quase 10 dias de olhinhos fechados, né? Então, a gente percebe que está tendo uma mudança muito grande. Então, a gente vê criança com 7, 8 meses, já quase 9 meses, e que o pai fala e a criança fica pulando dentro da barriga. Vocês já viram esses vídeos? É uma coisa linda. Tem um que o pai está conversando com a menininha e estão fazendo a ultrassom 3D. Ela sorri. Ela sorri. A mamãe, como teve 9 filhos, e eu acompanhei alguns, né? Porque tem 3 barrigas depois de mim. E eu me recordo que mexia, a gente brincava, né? Eu gostava de encostar a cabeça, o menino lá dando aquela sacolejada, a mamãe se divertia. Mamãe é uma mãezona, né? Nasceu com sangue mãe, impressionante. Tanto é que ela chamava todo mundo de filho. Todo mundo para ela era filho, filha, era o carinho com que ela recebia as pessoas. Então a gente encostava ali e ficava ouvindo e mexia. Mas, gente, esses meninos de hoje, eles não mexem, eles sambam. Eu fico impressionada, né? Você vê a barriga da mãe, o menino chutando assim, eu digo, meu Deus, meu pai. E ele já nasce com os olhinhos bem abertinhos, alguns até sorrindo para tirar selfie. Né? É impressionante. Então você vê que está mudando, né? Essas crianças, e o período infantil, de estado de infantilidade psíquica, está cada vez menor, que isso também é um sinônimo de um processo da evolução. Então, você pegar uma criança de 3, 4 anos, super bobinha, né? Hoje, essa menina de 3, 4 anos, questionam. Eu me recordo uma vez que a minha irmã brigou com o esposo, e eu estava lá. E na época era aquele telefone fixo, não tinha celular. E aí tocou o telefone e ela disse, a filha menor estava brincando. E ela disse assim, se for ele, diz que eu não estou. E eu prontamente, né, ali, né, ela saiu, né, até saiu, né. Eu desliguei, quando eu desliguei, a menor olhou, devia ter 3 aninhos. Ô mãe, a senhora não falou que mentir é feio? Né? Então você vê que ela está ali, mas está atenta a uma situação, 3 anos de idade, gente. É uma avaliação. Sim, uma avaliação. O cognitivo, ele processa e emite
Uma avaliação. Você não me ensinou isso, né? Sim, colocar o outro na parede, né? Impressionante. Então, segundo você pode observar, também o homem absorve o quê? Matéria mental. Entendemos isso? Em todas as horas do dia. Então, que tipo de matéria tu estás absorvendo? Ambientando-a dentro de si mesmo. Então, você chega num lugar em que o clima está pesado, existe uma matéria mental ali? Existe. Você pode absorver isso, você vai se alimentar, pode, mas você pode fazer um movimento interno, que é aquilo que ele diz, olha, nos ciclos, ambientando-a dentro de si, ambientando-a ou não. Você pode chegar, perceber, identificar, mas não se ambientar com isso. E muitas vezes a gente entra, absorve, se ambienta e passa a fazer com o que todo mundo está fazendo ali. E ali você vê, por que a nossa fala? Porque todos os ambientes, eles têm essas formas. E às vezes a gente não consegue. Não adianta, você não se sente bem com um ambiente. Por isso que tem determinados ambientes que a gente não consegue ficar. Não consegue ficar, por causa das formas de pensamentos. E nos mensageiros que a gente já estudou, o André fala lá que precisamos educar os pensamentos e os sentimentos. E como? Com certeza. E jamais devemos deixar de fazer, né, Odile? O chefe dos construtores fixou-me, bem-humorado, a expressão de surpresa ao lhe receber elucidações tão simples em assunto tão complexo e acrescentou: em sua experiência última, na crosta, quando envergava os fluidos carnais, nunca sentiu a perturbação do fígado depois de um atrito verbal? Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração, recebendo uma notícia angustiosa? Por que a desarmonia orgânica, se a hora em curso era muitas vezes de satisfação e felicidade? É que, em tais momentos, o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. O ponto de recepção está efetivamente no cérebro, mas se a criatura não está identificada com a lei de domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesmo, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Olha que lindo, hein, gente? Olha, eu vou ticar esse finalzinho, né? Porque a gente ticou bastante das. Nunca você não esteve num ambiente, você recebeu algo que você sentiu mal-estar físico, né? Ele diz assim: é que em tais momentos o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe uma carga de eletricidade, o que é positiva, isso que o cérebro recebe. Aqui dentro nós temos o nosso sistema límbico e hipotalâmico, que ele é o que trabalha as emoções. A função dele é essa, né? O sistema límbico e hipotalâmico. Aí ele diz assim, ó: se a hora é que em tais momentos o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. O ponto de recepção está efetivamente no cérebro. Mas se a criatura não está identificada com a lei do domínio emotivo, né? Então, emoção, se ela ainda não tem esse domínio, essa lei de dominar as emoções, o que vai acontecer? Que essa lei que manda selecionar as emissões que chegam até nós. Então, se chega uma emissão que me provoca uma emoção que vai me desequilibrar, eu deveria cuidar dessa emoção. Não deixar isso tomar um corpo dentro de mim. Ambientará a força perturbadora dentro de si mesmo. Então, ele vai e localiza, deixa
essa força perturbadora dentro de si e vai tocar o terror dentro da gente. Na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Então, se você já tem uma gastritezinha ali, ela passa a doer muito mais. Se o teu nervo ciático já está meio inflamado, ele entra em crise. A parte mais vulnerável é aquela parte que vai ser atacada, porque ali, como ele diz, fica dentro das células. Quando a gente diz dentro da gente, é dentro das células. E lembrando que o nosso corpo é um amontoado de células. Apuleio, com muita serenidade, fez ligeiro intervalo e considerou. A gente imagina estudar isso no Espiritismo, né? Ninguém imagina, né? Se é muito difícil explicar aos homens encarnados fatos rotineiros como esses a que nos referimos, repetidos com eles dezenas de vezes durante cada dia de luta carnal, como informá-los com exatidão e minúcias quanto à ambientação do molde vivo para edificação fetal na intimidade uterina? Interessante. Vocês não dão conta nem de entender essa parte tão básica, né? Que é essa luta todos os dias, e como informá-lo com exatidão, minúcias, detalhes, quanto essa forma, essa ambientação do molde vivo para edificação. Esse molde é o quê? O corpo perispiritual, que é o modelo organizador biológico. Então, como falar como ele coloca, dessa ambientação de molde vivo para edificação fetal na intimidade uterina? Vai dar para entender? Precisamos esperar pelo concurso do tempo para conjugar as nossas experiências. Apuleio. Animado com as elucidações recebidas, observou André Luiz. Tem razão. Ainda hoje, embora a minha condição de desencarnado, eu me sinto à altura de receber determinadas notícias, sem alterações do meu campo emocional. E nós somos diferentes? Ainda hoje, embora a minha condição de desencarnado, não me sinta à altura de receber determinadas notícias sem alterações do meu campo emocional. Porque o que acontece? Mas tia, a emoção não é física? Sim, mas ele não tem um perispírito? Tem, e o perispírito não é semimaterial? É. Então o que a gente aprende no espiritismo? Quanto mais evoluído o espírito, menos denso é o perispírito. Logo, não está tão subjugado às coisas materiais. Entendeu? A matéria. Então, quanto menos evoluído o espírito, mais grosseiro o seu corpo perispiritual. Então, ele as ações fisiológicas vai estar totalmente dominando. Não é que ele queira, apesar de estar fora do corpo físico, ele se sente no corpo físico, de tão grosseiro que é o perispírito. E perispírito, que é a túnica nupcial, né? Esse perispírito, ele não é algo que eu vou trabalhar ele quando eu desencarno. É aqui. Então, eu estando na Terra, cada vez mais me espiritualizando, O que é se espiritualizar? O que é se espiritualizar, gente? O que vocês acham? Como é que a gente se espiritualiza? Amando, mas vamos esmiuçar. Tornando mais humano. Se humanizando? Humanizando. Como seria isso no dia a dia? Se moralizando? Como seria isso no dia a dia? Estudar. Fazer um bom combate, tentar vencer as nossas mazelas morais. É só eliminar aqueles animais que existem dentro de nós. Sabe? Podemos mais fazer isso. E assim. De forma íntima, né? E buscando procurar praticar a igreja através do próximo. Ele vai ser seu meio, caminho, né? Que vai levar à verdadeira felicidade, que quanto mais você evoluir com o sentimento, você agregar, o amor vai se tornar melhor. E quanto mais amor, como você falou aí, é mais fácil, né? Como é que se espiritualizar? É tentar enxergar a forma
aquilo que me envolve, ele tem um outro sentido que muitas vezes a minha materialidade não deixa de enxergar. Sim. Mas quando eu penso no que o estudo me traz e o exercício dessas lições, é como se tivesse um filtro que eu começasse a enxergar sob outra perspectiva. Não é só matéria, não é só isso. Quer ver? Vamos trazer exemplos básicos. Uma pessoa que está se espiritualizando frente à doença de um ente querido. Como é que ele vai enxergar isso? Então ele vai olhar, se ele está se espiritualizando, ele vai olhar para esse ente querido e vai dizer, está purificando. Não vai se revoltar e vai dar todo o apoio necessário. Mas você não vai olhar a doença. Se eu sou um ser materializado, eu vou dizer, nossa, que dor, que sofrimento, que dificuldade, está sofrendo tanto, tal. Mas se eu estou me espiritualizando, eu vou olhar e vou dizer, está se purificando. E o meu papel nesse processo. Exatamente. Exatamente. A perda das coisas materiais tem um outro sentido. A minha doença física tem um outro sentido. A ida das pessoas, né? Então, a ingratidão das pessoas. Aí você olha, se eu estou me espiritualizando, eu digo, eu preciso passar por essa prova. Ou, quem sabe, uma expiação. Então, a gente está sempre olhando como espírito e não como personalidade. Isso é se espiritualizar no dia a dia, com a experiência do dia a dia. Se eu for para uma consulta médica, olha, você está com uma doença terminal. Se eu estou me espiritualizando, eu vou enxergar isso de outra forma. Eu digo, ai, que legal, vou voltar para casa. Ai, que delícia. Vou ver mamãe, vou ver papai, vou ver todo mundo. Aí já aproveita e dá uma agilizada no que tem que fazer, né? Aproveita todos os momentos. Mas é isso, gente. Isso é se espiritualizar. Você acha que Jesus ficou desesperado porque ia ser crucificado? Ele ficou com dó da gente, porque escolhemos a pior parte. Então, espiritualizar-se é libertar-se das coisas horizontais e se ligar às coisas verticais. Tudo na vida tem um outro motivo, um outro significado, uma outra razão. Isso é se espiritualizar. Então, muitas vezes, a gente coloca o crucifixo, a gente coloca Jesus em tudo quanto é canto, mas ele não está dentro. Quando ele estiver dentro da gente, a gente não esquece nunca mais. Então, Jesus tem que estar aqui dentro. Bora mais um pouquinho? Muito bem. Falou o diretor satisfeito. É que você está fazendo longo curso de autodomínio. Somente depois dele, saberá selecionar as forças que o procuram, ambientando nas zonas íntimas de sua alma apenas aquelas de teor reconfortante ou construtivo. Olha aqui, olha só. É que você está fazendo longo curso de... E é esse curso que todos nós devemos. E o que eu tenho que dominar? O que eu tenho que dominar? As emoções. É aí que está o autodomínio das emoções. Quais são as emoções básicas? Medo, tristeza, raiva e alegria. Porque às vezes a gente está tão alegre, que a gente está fazendo uma besteira. É aquela metáfora, aquela história interessante, né? Um jovem que saiu e quando ele voltou com um corcel, um cavalo lindíssimo, rebelde. O pessoal disse, nossa, quanta alegria você ter conseguido um cavalo desse lindo. E o pai dele lá observando. O senhor não ficou feliz? Aí o pai disse, veremos. E aí o menino tentando domar o cavalo, caiu do cavalo e quebrou o braço. O pessoal disse, puxa vida, que tristeza o que aconteceu com o seu filho, né? O braço dele quebrou. Isso naquela época não tinha ortopedista, né? Então, que tristeza. Ele disse,
Veremos. O país entrou em guerra e estava chamando todos os jovens. E o filho dele não foi porque estava com... Nossa, que alegria, seu filho, né? Veremos. É aquele momento que a gente chega, que Paulo já falava, na alegria ou na tristeza, ou seja, duas emoções. Eu, Paulo, sou o mesmo. Então, da maior tristeza, ele está aqui. Espiritualizou. Da maior alegria, ele continua aqui. Na alegria ou na tristeza, eu, Paulo, sou o mesmo. E ao ponto dele dizer, já não sou eu mais que vivo, quem vive em mim é o Cristo, reflete Jesus. Então, isso é que a gente tem, porque a gente, nesses arroubos da raiva, no arroubo da tristeza, no arroubo da alegria, do medo, a gente faz coisas absurdas. O medo, essa emoção, nos adoece. Então, por conta do medo, porque o medo é a ausência da fé. O medo é a ausência da fé. Mas o medo também é uma forma de nos proteger. Então, a gente não pode, vamos dizer assim, tá na beira do precipício. Bem na beira. Não, eu tenho medo não. Aqui eu não vou cair não. Vai cair, bum, caiu. É prudência. É o equilíbrio. Né? É o equilíbrio. Você não pode se expor ao perigo. Eu acho que isso é o bom senso. Não, você tem medo? Não é bom senso. Eu não vou, esses brinquedos doidos, eu não me meto nisso. Não é medo, para mim é bom senso. Eu digo, eu vou arriscar minha vida? Tá tão difícil reencarnar. Mas eu digo, sim, e aí? E primeiro que eu não gosto desse tipo de emoção. Isso não é uma coisa que me apetece. Eu gosto de uma música clássica, uma música que me tranquilize, um bom livro. Eu gosto de olhar para a praia, sentar e ficar balançando o pé no meu repouso. Mas eu subir num aparelho que vai me trazer medo, eu respeito quem gosta, mas isso não me apetece. Então, para mim, a minha leitura é bom senso. Para mim, é bom senso. É um aparelho, pode... mas se for assim, a gente não faz nada. Uma coisa é você precisar entrar no avião para ir para um outro país. A outra coisa é brincar no aparelho, né? Em seguida, fornecendo-me a impressão de desejar manter-se dentro do assunto em exame, Apuleio prosseguiu cenas do próximo capítulo. Muito bem. A gente para praticar, para comentar, para ilustrar, para a gente fixar a lição, né? E eu acho que isso é que é legal, porque quando a gente traz para o nosso dia a dia, a gente lembra disso que a gente estuda no nosso dia a dia, né? A gente traz isso para a nossa realidade, a gente quando está lá fora, a gente lembra um tanto disso. Eu me lembro de um colega nosso que fazia parte do estudo, ele me procurou e contou uma história interessante. Olha o recurso da espiritualidade. Ele estava impaciente no trânsito e tinha um carro na frente dele e ele numa picape. Ele tentava ultrapassar, ele ia para a direita, a pessoa jogava o carro para a direita. Ele ia para a esquerda, a pessoa jogava. E aquilo foi aborrecendo ele. Qual foi a vontade dele? Acelerar e bater no carro da frente. E ele disse, eu vou fazer isso. Ele disse, Conceição, foi uma coisa impressionante. Quando eu disse, eu vou acelerar, me veio o teu rosto na minha frente. Obviamente foi recurso da espiritualidade. Menino, tu é evangelizadora, é isso que tu aprende? Eu acho que mais ou menos isso, né? Quando ele viu, ele disse, meu Deus, o que eu ia fazer? Aí ele se acalmou, respirou fundo e ele conseguiu ultrapassar. Quando ele ultrapassou, era uma senhorinha idosa, dirigindo, aquela que não consegue olhar pelo retrovisor, né? E aí ele disse, meu Deus, ia matar a velhinha, tadinho, né? Eu achei tão interessante. Então, por isso que nós temos que estar sempre muito atentos com os nossos pensamentos, para a gente não fazer nenhuma besteira, porque às vezes 30 segundos a gente perde uma encarnação inteira. Foi bom, gente? Deu para aprender alguma coisa? Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de estudar com vocês. É sempre muito bom. Alguma colocação, alguma pergunta? Não? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário,
É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, o que a gente aprende do espiritismo? Quanto mais evoluído o espírito, menos denso é o perispírito. Logo, não está tão subjugado às coisas materiais, entendeu? A matéria. Então, quanto menos evoluído o espírito, mais grosseiro o seu corpo perispiritual. Então, ele as ações fisiológicas vai estar totalmente dominando. Não é que ele queira, apesar de estar fora do corpo físico, ele se sente no corpo físico, de tão grosseiro que é o perispírito. E perispírito, que é a túnica nupcial, né? Esse perispírito, ele não é algo que eu vou trabalhar ele quando eu desencarno. É aqui. Aí você olha, se eu estou me espiritualizando, eu digo, eu preciso passar por essa prova. Ou, quem sabe, uma expiação. Então, a gente está sempre olhando como espírito e não como personalidade. Isso é se espiritualizar no dia a dia, com a experiência do dia a dia. Então, espiritualizar-se é libertar-se das coisas horizontais e se ligar às coisas verticais. Tudo na vida tem um outro motivo, um outro significado, uma outra razão. Isso é se espiritualizar. Então, muitas vezes, a gente coloca o crucifixo, a gente coloca Jesus em tudo quanto é canto, mas ele não está dentro. Quando ele estiver dentro da gente, a gente não esquece nunca mais. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Tarcísio, você ora pra gente? Oremos. Amado Mestre Jesus, como é bom estarmos reunidos em Teu nome para aprendermos mais um pouco dos Teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos, que os aprendizados que estamos tendo hoje possam se refletir no nosso dia a dia, modificando nossas atitudes com o semelhante para com aquele que está ao nosso lado, pois estamos muito longe do amor. Estamos tentando se modificar. Obrigado por essa oportunidade de estudo. Obrigado por essa casa que nos acolhe, que nos orienta. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook.
No Instagram somos @EOSManaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.